Inicialmente, a Mecano se formou em 1979 por 3 estudantes da Universidade de Tecnologia de Delft, na Holanda, e participavam do concurso Kursplay de projeto com foco em habitação para jovens em Roterdã, no qual reconheceram a falta de uma arquitetura pensada para as habitações, relacionado ainda à relevância com o entorno e espaço público. Com isso, após vencerem o concurso e se formarem, em 1984 fundaram o escritório de arquitetura Mecano, com sede em Delft, na Holanda. Considerando os 5 fundadores da Mecano, temos Rolf Stenius, o qual participou do concurso com Holben e posteriormente permaneceu na Mecano de 1984 até o ano de 1989. Henk Dahl nasceu em 1956 na Holanda e também contribuiu para o concurso, onde em seguida participou da Mecano até 2003. Chris de Wager participou como cofundador e arquiteto-diretor da Mecano entre 1984 e 1999. Eric van Idrecht nasceu em 1956 em Amsterdã, na Holanda, formando-se como arquiteto em 1984 pela Universidade de Tecnologia de Delft. Em seguida, foi cofundador da Mecano, em 1984, no qual permaneceu até 1995. Francine Holben, fundadora e atual sócia e diretora de produção da Mecano, nasceu em 1955 na Holanda e se formou como arquiteta e urbanista pela Universidade de Tecnologia de Delft. Holben mantém uma presença ativa na área acadêmica e cultural, publicando e apresentando regularmente palestras em todo o mundo. Considerando sua participação nas universidades do mundo todo, além de docente de arquitetura e urbanismo da Universidade de Tecnologia de Delft, foi professora visitante na Harvard Graduate School of Design e diretora da primeira Bienal Internacional de Arquitetura em Roterdã. So every time we discovered something what society needed a new vision on, and we did it. I think what is the strength of Mecano, I call it often my symphony orchestra. It's between 18 and 120. And we have architecture, we have urbanism, and we have landscaping, and we have interior and restoration, model making. We can even make our own movies. Cada um dos seus projetos ilustra os 3 princípios fundamentais de sua visão arquitetônica, entrelaçando aspectos sociais, técnicos, lúdicos e humanos para formar uma solução única, sendo eles pessoas, lugar, propósito. Ou seja, projeta-se primeiramente para as pessoas, construindo espaços que sejam relevantes para o lugar e produzindo conexões que forneçam propósito de construção, desenvolvendo valores consistentes e significativos. O nome Mecano é constituído por uma combinação de 3 palavras. Primeiramente, o Sistema Britânico de Construção de Modelos Mecano, criado em 1898. Posteriormente, elaborada por Theo van Doesburg, em 1923, a revista Neoplástica Mecano, sendo um novo exemplo para a nova tipografia. E, por fim, o lema OZU, adotado pelos membros fundadores para a entrada da competição localizada na área do antigo zoológico de Roterdã. O logotipo da empresa simboliza um mergulhador em queda, o qual representa um espírito livre e de criatividade ilimitada, segundo Francine Holben, correspondendo aos projetos da Mecano, os quais combinam aspectos humanos, técnicos e estéticos, contribuindo para um mundo melhor através da criatividade de sua equipe. Atualmente, a Mecano contém escritórios em Delft, na Holanda, em Manchester, Inglaterra, Washington DC, Estados Unidos e Kaohsiung, Taiwan, constituídos por uma equipe altamente multidisciplinar de profissionais de 25 países. A extensa experiência coletiva da Mecano, adquirida ao longo de 3 décadas, resultam em projetos realizados com grande conhecimento e permitem realizar projetos de escalas contrastantes, que vão desde projetos arquitetônicos como residências, habitação social, torres de apartamentos, escola, biblioteca, centro de conferências, teatro, hotéis, arranha-céus e museus, até projetos urbanísticos de grande escala, como campos de universidades, parques olímpicos, rotas de ciclismo, parques, centros culturais e demais espaços públicos. Além de receberem diversos prêmios por seus projetos criativos, são responsáveis por inúmeras publicações relevantes, destacando-se o mais recente Pessoas, Lugares e Propósito, escrito por Francine Holben em 2015 em Londres, o qual descreve a identidade e concepção dos projetos da Mecano.
Fica difícil elencar as obras de mais destaque, visto que os projetos da Mecanum variam desde escalas menores, como casas unifamiliares, até as maiores, como projetos urbanísticos. Sendo assim, selecionamos e listamos os 5 projetos baseados na repercussão alcançada. Em primeiro lugar, temos o Kerspelen, localizado em Rotterdam, Holanda, projetado em 1983 e executado entre 1984 e 1985. Hobendoe e Stillwens venceram concursos de habitação para jovens, enquanto ainda estudavam na Universidade de Tecnologia de Delft. O projeto teve grande importância, pois consolidou a criação do Mecanum com seus 5 membros iniciais. Kerspelen marcou um ponto de virada da habitação social holandesa, que até então orientada para as unidades familiares, pois oferece uma solução multiuso para um grande grupo de pessoas que não vivem em uma unidade familiar tradicional. Foi dada atenção especial à adaptação da estrutura do edifício existente, o tratamento da fachada, a seleção de materiais, a iluminação, as cores foram selecionadas com muito cuidado. Montevideo Residential Towers também está localizado em Rotterdam, projetado entre 1999 e 2002, sendo executado entre 2003 e 2005. Vencedor de 4 prêmios, Mecanum desenvolveu um conceito urbano para o Pier de Wilhelmina, uma doca pouco utilizada em Rotterdam em uma região cujo zoneamento prevê um enfoque residencial. As diretrizes resultantes incluíam evitar contrastes bruscos entre prédios de escritório e apartamentos com fachadas monótonas e repetitivas, e criar planos de planta espaçosos e flexíveis para morar e trabalhar em um convidativo nível de rua. O edifício é uma composição de volumes interligados, uma seção da qual se eleva sobre o cais, enquanto a seção da torre faz referência aos arranha-céus de 1930 em Nova York. A Biblioteca de Birmingham, localizada em Birmingham, Reino Unido, foi projetada entre 2008 e 2009 e executada entre 2010 e 2013. Desenvolvida para ser um local para pessoas, um centro de aprendizado, informação e cultura que une pessoas de todas as idades e origens. Ganhador de 5 prêmios, o projeto expande os espaços das ruas para dentro da estrutura. Um volume em balanço serve como uma grande varanda com um jardim de descoberta. O pátio circular recortado da praça é um espaço exterior protegido. Os visitantes passam de um andar para o outro por meio de rotundas interconectadas e sobrepostas que fornecem luz e ventilação naturais. Vistas sempre em mudança, se desdobram através da delicada pele de filigrana de círculos entrelaçados, inspirado pela tradição de metalurgia nesta antiga cidade industrial. Home Art Center é localizado em Manchester, no Reino Unido, projetado entre 2011 e 2012, com execução entre 2012 e 2015. Home é o novo Centro Internacional de Arte Contemporânea, Teatro e Cinema de Manchester. Considerado um catalisador para o desenvolvimento ao redor da First Street, dando acesso a um novo epicentro cultural, recebeu 2 prêmios. Foi projetado para permitir a comissão, produção e apresentação de projetos artísticos criticamente engajados e tecnicamente complexos, assim como abrigar eventos culturais de grande porte. Seu exterior atua como um forte atrativo, enquanto que seus espaços públicos e áreas sociais internas são agradáveis e aconchegantes. Home é como um segundo lar, uma casa cultural, um lugar para produzir, encontrar e socializar. A Universidade de Tecnologia de Delft contratou o Mecanum para projetar uma biblioteca que seria o coração da universidade e dar uma cara a um campus do tamanho de um distrito da cidade. A Biblioteca Icônica de Delft, projetada com a transição digital em mente, ainda atende às expectativas mais de 2 décadas após sua abertura. Um vasto gramado em frente ao auditório de concreto brutalista é inclinado em um ponto, a biblioteca desliza para o espaço resultante embaixo. Um cone, o símbolo da engenharia técnica, perfura o gramado e a biblioteca, prendendo-os como um alfinete. Paisagem, biblioteca e auditório formam uma nova unidade, tornando-se o local de encontro preferido no campus. Ao entrar, os visitantes são atraídos para a impressionante parede de livros que está pendurada em frente a um fundo azul profundo. Ao longo da produção do escritório, a equipe vem desenvolvendo cada vez mais valores como ser visionário do futuro e ao mesmo tempo servir à sociedade, além do processo de criação estar sempre apoiado em inovações tecnológicas e de design e sustentabilidade, ecoengenharia, educação e aprendizagem, soluções inesperadas para as especificidades de cada programa.
Mecano considera suas produções como únicas e como edifícios culturalmente significativos com um toque humano. Por esse motivo, possuem grandes quantidades e tão distintos projetos, indo de arranha-céus a capelas. Robin ainda cita que Mecano não tem um estilo formal, pois isso iria causar um bloqueio. O que eles têm em todos os projetos é atitude e o que vão construir é sempre um tipo de aventura ou surpresa. Os projetos da empresa incluem aspectos técnicos, humanos e lúdicos. Mecano combina as disciplinas de arquitetura, planejamento urbano e arquitetura paisagística de maneira pouco ortodoxa e com sensibilidade à luz. Desde o início dos anos 90, Mecano desenvolveu uma assinatura cada vez mais clara, podendo ser visto em seu primeiro projeto divulgado em 1985, Cursplay, em comparação com Montevideo Residential Tower. A representação se diferencia pela parte técnica, retratando no primeiro em perspectiva, croquis, e no outro em plano paralelo, feito por programa. Mecano tem trabalhado progressivamente em uma obra extensa e variada. Nos primeiros anos, o trabalho consistia principalmente em projetos de habitação social em áreas de renovação urbana. Atualmente, o trabalho centra-se em edifícios complexos e multifuncionais e em desenvolvimentos urbanos integrais, que em sua arquitetura possuem uma resposta sensorial. A representação gráfica não foge do comum para uma análise projetual, são desenhos técnicos realizados por programas. O diferencial é que possuem croquis e diagramas para melhor entender o projeto dependendo de sua complexidade. Dessa forma, é visível que não há uma representação única utilizada pelo escritório, apenas uma forma de expressar que se encaixa melhor no contexto do projeto a ser executado. Além disso, possui duas características diferenciais em relação com seus projetos. Primeiro, a realização de oficinas de maquetes físicas, onde os arquitetos podem brincar com formas e ideias. Para eles, modelos são uma espécie de cereja no bolo. Nós fazemos os modelos como joias, uma coroa para convencer os clientes de que temos o melhor plano. Os modelos também podem ser feitos para comunicar um sentimento e uma atmosfera. Utilizam-se então de diferentes tons para expor essa ideia, uma área residencial, cores suaves e quentes. Se for um prédio de escritórios em um distrito comercial, o modelo assume tons mais frios. Além das representações gráficas, o próprio site oferece imagens dos projetos realizados. Em alguns, são mostradas imagens durante a construção. Inicia-se com uma breve introdução sobre o conceito de projeto e suas características, e após, as imagens falam por si. O escritório utiliza-se também, em todos os seus projetos, explicar através de vídeo após a finalização, onde mostram a relação das pessoas com o projeto e como é usufruído por tais. As mídias virtuais são as que mais ganham força para o escritório. No Instagram é possível ver imagens com detalhamento de materiais das obras já realizadas. É praticamente um acervo onde contém diferentes formas de olhar a arquitetura que propõe, distinto das imagens apresentadas no site oficial do escritório. Existe uma aproximação como espectador sendo colocado dentro da obra. A obra escolhida como síntese é o National Kaohsiung Center for the Arts, localizado em Kaohsiung City, Taiwan, oficialmente República da China. A escolha se deu pela magnitude da obra e forte relação com seu entorno. Sendo uma ilha à parte do continente, a cidade localiza-se ao sul, em uma zona portuária. Com quase 3 milhões de habitantes, Kaohsiung é uma cidade bem agitada, principalmente ao entardecer, quando à medida que a temperatura esfria, as pessoas passeiam pelas ruas, compram e comem do lado de fora. Desde 2013, tem sido cultivado fervorosamente o mercado de arte do sul de Taiwan, indústria de exposições, através das edições de Arte Kaohsiung, que atrai um grande público ao local. O Centro Nacional de Artes completa a Organização Nacional de Taiwan National Performing Arts Center, incorporando o Teatro Nacional e Sala de Concertos de Taipei e o Teatro Nacional de Taichung. As 3 instituições emblemáticas abrigarão companhias de dança e teatro contemporâneas internacionalmente renomadas de Taiwan, orquestras de música ocidental e chinesa, trupes tailandesas e ocidentais, companhias de marionetes, cineastas premiados e entre outros. O projeto é datado de 2014, mesma época em que o escritório também projetou a nova estação de Kaohsiung, que tem previsão de inauguração para 2024.
Em uma escala urbana muito maior, fazendo uma integração dos sistemas, tendo forte vínculo entre os dois projetos quando se pensa em questões de causa e consequência. Afinal, quando se começa a atrair um grande público com equipamentos culturais, é necessário pensar-se também na mobilidade e procurar soluções cabíveis. Ainda na linguagem arquitetônica, nota-se certa semelhança no que se refere à inserção do meio natural ao projeto e da utilização da cobertura como um suporte a mais, sendo neste caso espaço para circulação e área verde. Como concepção da forma, buscando incorporar os elementos naturais ao projeto, o escritório inspirou-se no dossel sinuoso criado por aglomerados de árvore banhuã, comumente encontrados na região. Desta forma, se deu toda a estrutura, na qual 4 grandes salas internas configuram-se como troncos desse sistema, sustentando todo o telhado ondulado que abre-se a um anfiteatro. Ele incorpora 5 espaços de performance de última geração, uma casa de ópera de 2.236 lugares, uma sala de concertos com 1.981 assentos, um playhouse de 1.210 lugares, um auditório com 434 lugares e um teatro ao ar livre que liga o prédio ao parque. A ópera é organizada na forma de uma ferradura com 3 varandas circulares, sendo adequado para a ópera ocidental, com uma orquestra de mais de 70 músicos. A sala de concertos tem a forma de um vinhedo em degraus com palco no centro, com terraços em diferentes alturas de andar ao redor do pódio. Com assentos em todos os lados do palco, o público está próximo da performance em si. O Playhouse foi projetado para sediar uma variedade de apresentações de teatro e dança. A flexibilidade é o elemento central do design desse espaço multifuncional. O auditório tem a atmosfera mais íntima dos 4. Com sua composição assimétrica e assentos em 2 níveis, ele é projetado para apresentações de música de câmara e recital. Onde o telhado toca o solo, o edifício torna-se um anfiteatro, aberto para o parque circundante que, por sua vez, torna-se palco e o cenário. O fluxo contínuo entre interior e exterior cria oportunidades para cruzamentos entre performances formais e informais. Por entre essas salas, surge o Banyan Plaza, um espaço público parcialmente fechado, onde o vento frio pode fluir livremente e que serve como suporte para diversas atividades. Podemos observar as plantas e os cortes do projeto. Banyan é um dos prédios mais ambiciosos de Mecano e incorpora todos os elementos chaves de nossa filosofia. Inspirada pela beleza das árvores locais de Banyan, com suas copas icônicas de folhas, a vasta e ondulante estrutura é composta por uma única pele e telhado sob os quais generosos espaços abertos podem fluir. Nós nos propusemos a oferecer um destino cultural emblemático para Taiwan, um farol para atrair artistas e plateias. A arquitetura deve apelar para todos os sentidos e nunca é um jogo puramente intelectual, conceitual ou visual. A arquitetura é sobre combinar todos os elementos individuais em um único conceito. O que conta em último recurso é o arranjo da forma e da emoção. O escritório Mecano tem como foco principal de sua metodologia projetual questões sociais, ambiente cultural, lugar, tempo, escala urbana e as necessidades dos usuários no qual o projeto será inserido. Posteriormente, definidas as especificidades de cada programa, é definido o design e a forma do edifício. Essa é uma característica do escritório que o difere de muitos outros escritórios e profissionais, que inicialmente partem da forma final desejável e assim fazem o caminho inverso, muitas vezes criando projetos plasticamente agradáveis, porém que não atendem às necessidades. Durante o processo criativo projetual do escritório, que pode durar até 5 anos, como no caso da biblioteca em Delft, os mecanos, assim chamados, desenvolvem maquetes, discutem o projeto e o programa de necessidades em grandes grupos de profissionais, fazem viagens e visitas às obras que para eles podem servir de referência ao trabalho da equipe, além de sempre estarem buscando por conexões como de árvores e desenvolvendo uma nova visão sobre as necessidades da população. Além disso, desafios como junção de distintos materiais como concreto, vidro e grama, ou alumínio, fibrocimento e madeira, parecem brincadeira aos profissionais do Mecano, que, como declara Francine Robben, uma das sócias do escritório, procuramos, por meio da tensão de materiais opostos, criar composições fortes, e assim, mais do que reforçar a força visual ao projeto, reforça o partido dos edifícios. No texto O Campo Ampliado da Arquitetura,
Fiedler engloba tanto a paisagem como a escultura, o primeiro em relação à natureza, ao local específico e ao urbanismo, e a segunda em relação a noções de monumentalidade. É possível relacionar tal abordagem com projetos da Mecano, através da forte associação entre o projeto, o programa de necessidades e a paisagem, em linhas gerais, a busca por solucionar inicialmente as questões funcionais do edifício e posteriormente a forma, sem deixar de pensar na monumentalidade. A busca pela integração das obras com a paisagem é parte fundamental para os mecanos, que como por exemplo, na obra Síntese, National Kaohsiung Center for the Arts, onde o escritório realizou um levantamento do entorno, além de visitas e estudos no local, de modo que o projeto conservasse a mesma linguagem e garantisse a continuidade da paisagem e da área verde com a cobertura. Fiedler aborda ainda a importância dos avanços tecnológicos que na Mecano se constitui como uma importante ferramenta de trabalho, pois muitas das maquetes, diagramas e testes de viabilidade dos projetos são testados a partir do uso dessas ferramentas, além também da incorporação dos princípios ligados à situação urbana e suas relações com a sociedade, inserção do meio e arquitetura ligada à forma biológica.